Recanto da rapadura, adocicando as ladeiras, cenário de cachoeira. Agora! Olhem ela, minha gente! Não há como comparar beleza, arte, sabores. O seu clima é raridade. Quem é essa, minha gente? Quem é? Boa tarde! Boa tarde! Que bom tê-la conosco! Prazer é nosso, Paty. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo jóia! Só baixar aqui o som para a gente começar. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por participar dessa live com a gente. A gente aqui se teletransportando para Triunfo. Olha que maravilha! A gente que agradece pelo convite nesses dias assim que a gente acha que o turismo não vai mais funcionar, né? E de repente a gente começa a divulgar uma live. Vem para Triunfo. Né? Vamos vivenciar Triunfo. E assim, a repercussão foi muito legal, porque muitas pessoas entraram em contato, querendo ver, querendo participar. Então é muito positivo, assim, é muito gratificante, e a gente tem um sentimento de gratidão enorme à Avante por esse convite, por nos proporcionar, nos possibilitar entrar em contato com o mundo, mesmo sem ninguém sair de casa. Mesmo sem sair de casa, verdade, verdade. Mas se apresente aí, muita gente não lhe conhece ainda, né? Só ouve falar de Elis. Então se apresente aí, fale um pouquinho sobre você. Eu sou Elis Almeida, eu moro aqui no sertão pernambucano, em Triunfo, né? Triunfo é conhecido como a cidade oásis do sertão. E aqui em Triunfo a gente tem muitas paisagens naturais, o clima é muito agradável o ano inteiro e é um apoio para as cidades vizinhas no sentido do turismo, né? Então, eu cresci aqui em Triunfo e já tive a oportunidade de morar na capital, Recife, morei na capital do Chachado, Serra Talhada, mas o meu coração sempre retorna aqui para Triunfo. Então, hoje eu trabalho com turismo, eu sou consultora de inovação e criatividade especialmente, né? E trabalho com turismo criativo. E a gente tem um trabalho junto com uma rede, que é uma rede nacional do turismo criativo, né? Inclusive a Avante faz parte. Fazemos parte. Isso. E aí a gente diminui distâncias, tanto no sentido físico, né, no espaço geográfico, a gente diminuiu hoje também a distância do humano para o humano. A gente consegue diminuir. Então, eu tenho esse trabalho de turismo aqui no sertão e muita gente pensou, Paty, que eu já estava liderando uma caravana para vir. Teve algumas pessoas no Facebook que já queriam vir para Triunfo agora, esse fim de semana. Calma que a gente vai chegar lá. Né? Porque com esse turismo criativo, a gente desenvolve algumas experiências, né? A gente começou a escrever a história da cidade com poesia, com versos, e aí foi tomando uma proporção de contação de história, né? A gente saiu daquele turismo do hotel para as ruas e a gente invade o coração das pessoas com um sentimento de encantamento, de poesia, o pertencimento da nossa história. E aí, hoje a gente já consegue alcançar algumas comunidades da zona rural, que tem uma história muito forte, né? E com essas comunidades a gente consegue desenvolver, a gente tira um pouquinho do econômico que está aqui no centro, né? E vai distribuindo também para essas pessoas. Então, é um trabalho muito gratificante e a gente é muito feliz por fazer parte disso. Verdade. E a gente também, né? De poder proporcionar esses momentos, assim, esse teletransporte virtual. Lá para É um momento, assim, bem significativo, né? Todo mundo fica em casa, e a gente consegue
abrir uma brecha e chegar até o coração das pessoas. Isso é maravilhoso. Verdade, isso é verdade. Isso é verdade. E me fale sobre Triunfo. O porquê a gente deve conhecer Triunfo. O que é que Triunfo tem de tão encantador, além do chocolate, além da cachaça, além do fiozinho. Fale um pouquinho pra gente aí sobre sua terra. Então, às vezes as pessoas demoram a acreditar que Triunfo está localizado no sertão. A primeira coisa que chama a atenção é o fato do nosso clima, que é um clima sempre frio, clima europeu. Hoje de manhã estava tão frio, que às vezes a gente tem a névoa e a gente não consegue enxergar 2 metros, assim, a gente não consegue ver o que tem do outro lado, que é aquela cerração fechada. E isso chama muita atenção, tanto aqui da Redondeza, como das pessoas de fora. Então, o clima é um destaque aqui na nossa cidade. Além do clima, a gente pode destacar as cachoeiras. Nós temos várias cachoeiras aqui, que são super agradáveis. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer, eu tenho certeza. E as cachoeiras, elas são localizadas, não são muito distantes da zona urbana. Então, são passeios que a gente consegue ir e fazer um dia, se preferir, ou meio período, e retornar. Além das cachoeiras do Frio, a gente tem o ponto mais alto do estado de Pernambuco, que é o Pico do Papagaio. Então, é encantador, mexe com a alma do ser humano, a gente viajar até o Pico do Papagaio, o ponto mais alto do estado de Pernambuco, e apreciar o pôr do sol. De lá nós conseguimos ver várias cidades aqui da região, algumas cidades da Paraíba. Então, normalmente, a gente leva um sanfoneiro, a turma do forró com a gente. E aí a gente vê um pôr do sol ao som da sanfona. E depois, Paty, a gente termina dançando um frevo sanfonado no ponto mais alto de Pernambuco. É muito, muito bom. No começo, quando a gente estava fazendo o pôr do sol com poesia, com música, com sanfona, eu só chorava, Às vezes eu pedia desculpa aos grupos, às pessoas, porque eu só conseguia chorar. Engraçado que eu pedia ao Sebrae, para desenvolver um curso, como trabalhar sem se emocionar. Eu preciso desse curso. Isso faz parte quando você faz uma coisa com amor. Quando você trabalha com amor, quando você se doa com amor. Então, é esse o retorno que a gente tem, assim. Até alguns passeios que a gente fez antes da pandemia, a gente tinha essa mesma sensação, assim, sabe? Do frio na barriga, do se emocionar, do ver a alegria, assim, no rosto, o brilho nos olhos das pessoas. Então, isso pra gente é muito bom, é muito próspero, assim. E chega de fato a emocionar, é o que eu digo. Quando você faz o que você ama, às vezes o mínimo o máximo, na verdade, para uma pessoa, para a gente é algo assim, sabe? Surreal, é muito bom, assim. Sentir as pessoas juntos, sentir as pessoas perto. Então, mesmo nesse tempo de pandemia, mesmo a gente afastado, fisicamente, mas a gente sempre tenta estar junto de alguma forma, com ligação, com mensagem, com chamada de vídeo. Então, pra gente, até uma amiga nossa colocou assim pra gente: eu tô ansiosa por essa live. Eu digo, minha gente, eu tô contando os dias, as horas, para poder sair um pouquinho de Recife, ir para Triunfo, ir para outros lugares. Então, espero que vocês consigam se conectar nessa live, e que vocês possam vivenciar um pouquinho de tanta coisa que Triunfo tem a oferecer. Então, sejam todos bem-vindos, e é isso. E vamos embora, porque Triunfo tem muita coisa para a gente apresentar. Além do Pico do Papagaio, além desse forrozinho aí. Ai, meu Deus, que vontade. Até botaram Caravana da Recria, A gente tava tudo planejado, mas, Deus quis diferente, nossos planos não são os planos de Deus. Então, a gente tem que entender e vamos embora superar tudo isso para que a gente possa
chegar a Triunfo e levar várias pessoas também. Isso mesmo, Paty. Então, além do Pico do Papagaio, nós somos referências aqui na região em museus. Nós temos vários museus, né? Como Lampião foi aqui de Serra Talhada, ele nasceu aqui em Serra Talhada, então hoje nós temos o Museu do Cangaço, que faz referência a ele, é um museu público, e nós temos a Casa Grande das Almas. Falei dele, falei dele. Eu vi que lá nós temos 3 pontos lá, né? Então, a casa hoje, ela é um museu. Ela funciona como um museu particular. Tem muitas peças assim ainda do cangaço. Porque o Dr. Assis Timóteo, que fundou, ele era muito apaixonado pelo cangaço. Então, lá a gente encontra um pouquinho disso. Além de um castelo medieval. E lá tem uma capela e também tem um cemitério no estilo bizantino. Então, lá é um lugar, tem um jardim que recebe o nome dele, o Dr. Assis Timóteo, e lá é um lugar onde a gente desenvolve assim, experiências sensoriais. Eu ouvi dizer que o sertão é mal assombrado. Então, às vezes a gente consegue chegar assim no final da tarde, já às 18 horas, né, na hora que as almas vêm visitar a gente, fazer uma experiência sensorial lá na Casa Grande das Almas, não tem lugar melhor. É um lugar encantador, é um lugar fantástico. Quando vocês estiverem aqui, visitem a Casa Grande das Almas. E além disso, a gente tem um diferencial em licores, né, na nossa produção do licor. Eu queria destacar o licor da produção do Delícias de Triunfo. Além do licor, eles desenvolvem geleias, que são assim infinidades. E também ela está começando a desenvolver a cachaça do abacaxi. Eu acredito que nesse período de distanciamento ela tenha conseguido, né, se concentrar mais nessa atividade, porque é uma casa que recebe muita gente, é uma casa que está sempre cheia de delícias de triunfo. Então essa cachaça do abacaxi ela está desenvolvendo também, que é Dona Socorro. Que maravilha! É cachaça e geleia. Atualmente ela tem o licor, né? Que é o que difundiu a produção dela, foi o licor, né? E agora ela está em processo de produção para ela desenvolver essa cachaça com o abacaxi. Mas ela é uma pessoa assim, muito especial, Dona Socorro Grande. Um beijo também para ela. E além disso a gente tem a gastronomia, né, Paty? Nós temos uma gastronomia tradicional, né, de longas datas, com receita ainda dos meus avós. Por exemplo, na zona rural, para quem gosta, a gente consegue comer um angu com galinha de capoeira, que é uma receita tradicionalíssima aqui. E é muito bom, muito bom. Às vezes a gente recebe pessoas e eles não querem comer outra coisa, só o pé da galinha. Engraçado que milho é produzido na zona rural pelos proprietários das comunidades que recebem a gente. Aí, então, é um milho orgânico. A galinha de capoeira, a gente chama galinha de capoeira, algumas pessoas conhecem como galinha caipira. É uma galinha que ela é criada em casa, no dia a dia. Então, não é aquela galinha que cresce em 30 dias. É aquela galinha que passa meses e meses. Então, é uma carne muito saudável. E além do angu, nós temos... algumas pessoas gostam de ter o bode, né? Muito embora aqui na região do Triunfo a gente não consiga produzir a carne, mas aqui nas cidades vizinhas a gente consegue. Então, o bode assado as pessoas conseguem e pedem e solicitam. A buchada de bode as pessoas também solicitam, né? Inclusive, em Serra Talhada, a gente tem uma experiência que ele faz o bode enterrado. O alva. Bode enterrado? Bode enterrado. Tem que convidar a Negra Linda para a gente fazer uma troca aí. De experiências com a gastronomia aqui do sertão, com as coisas lá, né, do sertão até o litoral. Verdade, verdade. E além da questão de gastronomia, de artesanato, o que é que tem por aí? O que é que predomina mais por Triunfo, a questão do artesanato? Nós temos, por exemplo,
Hoje eu tô de careta, né? É um Vamos chegar personagem. lá, vamos chegar lá, vamos chegar no careta. Isso. Como a gente tem essa figura aqui, né, do careta, então muitas peças aqui elas são vendidas, né, do careta. Então é trabalhado com papel machê. Essa parte de produção para fazer alusão ao careta, o artesanato ele é trabalhado com papel machê. Algumas pessoas já estão fazendo com porcelana fria, mas assim, o tradicional mesmo que deu vida a máscara, o careta, é o papel machê. Então, a gente tem nessa linha também. A gente tem o artesanato de bonecas de pano. E a gente tem na comunidade de Águas Claras um trabalho que é fantástico, que elas conseguem desenvolver com a fibra da bananeira. Um artesanato com fibra de bananeira. Então, esse artesanato elas conseguem fazer, dá muito trabalho, até ficar com a palha no ponto de produzir a peça. Mas a comunidade consegue, e é um trabalho que se destaca muito aqui, porque Triunfo já foi a terra do café. A gente está retornando ao café. Mas o café, num certo período, deu lugar para as bananeiras. Né? Então, as pessoas perguntam, mas aqui tem tanta bananeira, né? E vocês conseguem fazer o quê? Então, hoje a gente tem esse artesanato que é desenvolvido com a palha da bananeira. Muitas pessoas aqui na zona urbana também trabalham com a palha da bananeira, mas no sentido de fazer a caixinha para colocar as suas peças de artesanato, ou ou caixas para presentes. Mas a comunidade Águas Claras é que desenvolve esse trabalho. E no nosso passeio por Triunfo, a gente passa pela comunidade lá de Águas Claras? A comunidade Águas Claras, ela fica próxima do Pico do Papagaio. Então, normalmente, a gente desenvolve um roteiro que a gente possa ir para a comunidade no período da manhã, e aí a gente pode participar de oficinas de artesanato, oficinas de dança, oficinas de contação de história, porque tem 2 pessoas lá que são Dona Rosa. Ela é a guardiã, porque a comunidade de Águas Claras, ela é vizinha de Livramento, e lá é um quilombo, né? E aí, a gente tem a figura de Dona Rosa hoje, que ela é a guardiã de todas essas histórias, no Livramento. E em Livramento é Paraíba, mas é vizinho de Águas Claras, então a gente consegue trabalhar com a comunidade, a gente traz as pessoas para Pernambuco, que é Águas Claras. E em Águas Claras a gente tem seu Anísio, que conta histórias. Então, a gente participa dessa contação de histórias e depois as meninas mais jovens, elas oferecem a oficina de contação de história. E aí a gente dança. Dentro da comunidade, a gente tem um roteiro, né, que visita os caminhos por onde os primeiros escravos chegaram e ficaram abrigados. E no final a gente tem o almoço na comunidade, né? E depois a gente segue para o Pico do Papagaio. Do Pico do Papagaio a gente segue para a Furna dos Holandeses e também para a Cacimba do Seu João Neco, que são outros 2 pontos que eu não tinha falado. Né? A Furna dos Holandeses, né? Onde, segundo relatos da família, alguns holandeses conseguiram se esconder por lá, né? Naquele período quando houve a expulsão. E depois da Furna dos Holandeses, a gente ainda tem a Cacimba do Seu João Neco, que é um ponto na zona rural que tem a intervenção humana. Ele foi construído, né? Era uma cacimba, e ela foi construída, e aqui as pessoas têm a cultura de não brigar pela água e de não vender água. Então, foi uma cacimba que foi construída para acolher uma comunidade. Só que era muito difícil, Pátria, pegar a água de tão profundo que era, né, a cacimba. E aí o Seu João Neco, um homem sem estudo, sem nenhuma preparação acadêmica, ele cava um poço perpendicular e a gente consegue passar por esse túnel. Ele cava um túnel, né? A gente consegue passar por esse túnel e chegar até a superfície da água. É um dos lugares mais bonitos que a gente tem com a intervenção humana aqui na zona rural. Caramba! Lindo! No Em Triunfo e você agora.
Eita, que passeio bom, viu? Que passeio bom. Gente, se vocês estiverem gostando, falem aí, viu? Porque eu já fui em Triunfo e voltei de novo para a cadeira agora. Caramba! Já quero ir. Já estou contando os dias para passar tudo isso para eu ir para Triunfo. Mas sobre isso, a gente aqui em Triunfo, nós montamos um grupo, é uma parceria, né? Porque a gente ficou muito apreensivo, padre. Como é que a gente ia enfrentar isso? Né? Então, a gente tem um grupo hoje, né? Nós somos 9, alguns representantes de empreendimentos aqui da cidade, exatamente para a gente ver como é que está essa questão, né? Os protocolos que estão sendo elaborados, porque a gente quer muito receber todo mundo. Vamos ter muita força, muita fé para a gente superar tudo isso, né? Ivan, já vou botar seu nome aqui, viu, Ivan? Quando sair a próxima data, para você ir com a gente também. Deixa eu te perguntar, temos 2 perguntas aqui. A primeira, quanto tempo o bode precisa ficar enterrado? Já que tu falou do bode enterrado, para poder chegar no ponto. Tu sabe dizer? Eu conheço 2 receitas. Tem uma receita que fica 12 horas, né? Mas ele não fica completamente coberto. Tinha um restaurante aqui em Triunfo, né? Uma pessoa, ele precisou ir embora de Triunfo por questões por questões pessoais, questões com a família, ele precisou ir embora. Então, o de Alexandre, ele fazia aqui em Triunfo, e o dele ficava 12 horas. E o de Álvaro, ele coloca à noite e vai até de manhã. É basicamente o mesmo tempo, né? Um pouco mais. E outra pergunta. Quantos dias é ideal para a gente conhecer Triunfo? Pati, ser tudo mesmo. Eu recomendaria que viesse assim, num feriado que tivesse quinta, né? Chega aqui na quinta, fica sexta, sábado e domingo. Mas assim, a gente tem um programa fechado, né? Que contempla todos esses dias, né? E é assim, se a pessoa quiser vir para ficar uma semana inteira, a gente vai ter o que conhecer e o que fazer uma semana inteira. Mas vindo da quinta até o domingo, já é suficiente para a gente conhecer bastante coisa. E deixa um pouquinho de quero mais para voltar. O roteiro que nós tínhamos montado, né, que a gente iria agora dia 1º de maio, no feriado, contemplava a sexta, o sábado e o domingo. Né? E já era um roteiro bem massa, assim, englobava muita coisa. A questão da furra dos ingleses, o pico do papagaio, o forrozinho, né? Tanta coisa, a experiência sensorial. E a gente estava super ansioso. Mas estamos agora indo para o Triunfo novamente. Só que agora virtual. Me conte aí mais um pouco o que é que tem de mais coisa por aí para a gente conhecer. Tem o chocolate, né? Paty, deixa eu só fazer uma observação, que tem várias pessoas acompanhando aqui a live, pessoas que já vieram aqui em Triunfo. Então, eu queria mandar um beijo. Tem pessoas aqui de Triunfo, de cidades vizinhas. Eu estou vendo nesse momento Vanusa Santos, ela é de Santa Cruz da Baixa Verde, são 5 quilômetros até lá. E lá também tem lugares fantásticos. Inclusive, eu queria falar um pouquinho sobre esse trabalho, né? Ana Paula Santos está perguntando o clima ou está falando o clima? Então, eu queria falar um pouquinho desse trabalho, Paty, que eu comecei a trabalhar aqui em Triunfo, né? É o meu lugar de origem. Só que eu comecei a observar que as cidades aqui, vizinhas de Triunfo, elas também têm um potencial muito grande, né? Então, o projeto primeiro que eu desenvolvi é Conheça Triunfo em verso, canto e poesia, que é esse trabalho que estava passando na música, aí no início. E depois, quando eu comecei a olhar para o lado, dava aquela inovação aberta, né? A gente olha
para fora. Então, quando eu comecei a olhar para o lado, eu comecei a perceber as cidades vizinhas. Então, o Senac me convidou para ministrar um curso de turismo em Flores. E lá em Flores tem lugares encantadores. O Cafundó das Pedras eu não conseguia falar. Quando eu vi a imagem do Cafundó das Pedras, eu não conseguia acreditar que era Flores, né? É um santuário, assim. Então, eu comecei a ministrar esses cursos nas cidades vizinhas e conheci São José de Belmonte, que tem a Pedra do Reino, né? Santa Cruz da Baixa Verde, tem a Cratera de Panelas, né? Serra Talhada tem o lugar onde Lampião nasceu, né? A casa onde ele viveu ainda está, né? A Nildomar, ele que está à frente disso. E tem Carnaíba, nós tivemos a oportunidade de conhecer eles, tem Serra da Matinha, tem a Gruta do Sossego, que é um lugar incrível, a gente adormeceu no dia do passeio dentro da gruta. Tem Afogados da Engazeira, que tem a Serra dos Rios, uma comunidade quilombola, com coco. E nós temos aí, do lado de Itaparica, Petrolândia, né, as margens Vamos ter uma live lá em Petrolândia, viu? Aguardem. É com Atlantis? Não, é com Sandro. Certo, sim, Sandro. Então, assim, hoje a gente consegue trabalhar Triunfo, a gente consegue receber pessoas aqui em Triunfo, mas hoje a gente também consegue direcionar essas pessoas para essas cidades vizinhas, né? E é isso que eu tenho aprendido com a Recria, de a gente tornar-se rede, tornar-se parceiro. Então, em 2019, eu consegui, em parceria com o Sebrae, né, a convite do Sebrae também, nós visitamos essas cidades todas e a gente tinha um projeto agora que já era para estar desenvolvendo, mas aí a gente teve que dar essa pausa, que é desenvolver produtos criativos nessas cidades também. Então, é bem possível, Paty, que na sua vinda a gente já consiga sair um pouquinho de Triunfo e visitar uma outra cidade aqui da região. Se Deus quiser. E muito feliz pelo trabalho. Na verdade, nosso intuito é de mostrar a riqueza que Pernambuco tem. Então, a gente falou sobre Recife, né? E agora a gente está indo mais para o interior, que a gente quer apresentar isso para vocês. Então, até quinta-feira, a gente vai ter uma live com o Edivaldo Quirino, da revista Serra. Turismo na Serra. Turismo na Serra. Isso, Turismo na Serra. E aí a gente vai abordar muito essa questão do turismo no interior, né? Algumas cidades, alguns atrativos, a gente vai conversar muito sobre isso. Então, vamos trocando também algumas ideias depois, porque aí a gente pode montar roteiros que a gente possa conhecer Triunfo e possa conhecer também algumas cidades aí da região. É muito interessante e é muito atrativo também. Em 2019, eu recebi a segunda colocação do primeiro prêmio Pernambuco de Turismo, né? Então, assim, o prêmio, um dos requisitos para a gente concorrer era que o trabalho existisse há mais de um ano, né? No máximo um ano. Então, eu inscrevi esse projeto Vem para o Meu Sertão. Exatamente esse projeto que alcança essas cidades vizinhas, né? A gente consegue trabalhar em Triunfo e consegue alcançar essas cidades vizinhas. E aí, já em setembro, né, em setembro de 2019, eu tive a oportunidade, né, já tinha esse trabalho. A gente trabalha sozinho, Paty, mas às vezes a gente tem dificuldade. Mas eu nunca desisti do sertão, né? Então, eu apresentei o Vem para o Meu Sertão. Era uma consultora que tinha em Serra Talhada, Ana Paula, e através disso a gente conseguiu ingressar no Sertão Mais Criativo, e aí o Sertão Mais Criativo, que é do Sebrae, né? E aí eu Vem para o Meu Sertão, que andava a passos lentos, transformou-se assim rapidamente.
Então, a gente tem muita expectativa de que o Sertão Mais Criativo desse ano já era para ter acontecido, né? A gente tinha uma primeira data que seria em maio, depois a gente viu uma data que seria em junho, e agora a gente só vai ter a oportunidade de ver essa nova data, né, após o término desse período. Mas a gente tem o Sertão Mais Criativo, que é exatamente, né, trabalhar em rede. Nós vamos trabalhar uma rede aqui no Sertão, para que a gente possa crescer junto, para que Triunfo cresça, para que Triunfo sirva de apoio, sirva de amparo para o turista, mas também sirva de amparo para a comunidade triunfense e também sirva de amparo e de disseminação do turismo para a comunidade sertaneja aqui no Sertão do Pajeú, Itaparica Central. Vamos embora. E vamos embora. Eita, muita coisa para conhecer por aí, viu? E um trabalho muito rico, um trabalho muito rico, muito valioso para você, principalmente para as comunidades, para as outras cidades ao redor, porque muita gente, quando vem para Pernambuco, fala mais do litoral, né? E a gente vem muito batendo na tecla que Pernambuco não é só litoral, Pernambuco tem uma história, Pernambuco tem coisas belíssimas para o interior. Então, é isso que a gente quer alcançar após a pandemia, entendeu? É levar o recifense, é levar o pessoal aqui das redondezas para o interior, porque tem muita coisa para conhecer por aí. Isso. E uma das coisas que a gente precisa, né, Paty, nesse período que a gente tem conversado, a gente tem discutido, né? Então, eu sempre digo assim nas minhas palestras, eu já estou começando a ficar emocionada. Eu não sou melhor do que ninguém. E ninguém é melhor do que eu. Porque a gente demora a compreender que, às vezes, a gente tem uma profissão, uma função em uma determinada instituição, que essa função ela me torna superior, mas em relação ao conhecimento e àquela profissão. Mas, enquanto do humano para humano, eu não sou melhor do que ninguém. E ninguém é melhor do que eu. Né? E eu sempre dizia assim, a coisa mais importante da minha vida é a minha vida. E a vida das pessoas que estão ao meu redor. Então, a gente tem um exemplo e uma oportunidade de a gente aprender, de a gente valorizar, de a gente amar as pessoas que estão mais próximas hoje. Mas, quando isso tudo passar, a gente vai precisar de trabalhar com cooperação e colaboração. Aquela palavra competitividade, ela precisa, né, eu não vou dizer sumir, ser substituída por colaboração, por cooperação. E é esse o intuito desse projeto Vem para o Meu Sertão, que a gente possa trabalhar com cooperação, com colaboração, né, com confiança, que a gente foi ensinado a desconfiar das pessoas. Não confia, você é o melhor, segue, vai embora e ganha tudo. Mas aí a gente tem esse novo cenário, né, de cooperação, colaboração e com certeza a gente precisa, sim, né, reaprender esses valores, olhar para a gente, olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Verdade. Isso é verdade. Principalmente essa época que a gente está muito em casa, né? Eu acho que faz a gente refletir muito na questão das pessoas. Não é só, porque eu sou isso, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Não. É muito mais, muito além disso, né? Então, é como você disse, é questão de colaboração, não é questão de competitividade, é colaboração, é ajuda. É todo mundo andar de mãos dadas agora, mãos dadas entre aspas, né? Mas é todo mundo se ajudando. É todo mundo se ajudando. Né? E deixa eu te perguntar, apareceu uma pergunta aqui sobre a questão do teleférico de Triunfo. Ele é do SESC ou ele é de Triunfo? O teleférico, ele pertence ao SESC. Foi uma obra toda custeada pelo SESC. Né? E é um atrativo assim, que faz um diferencial muito grande. Né? O SESC tem um papel assim, em Triunfo fundamental. Depois que o SESC chegou,
a gente conseguia ter turista aqui em Triunfo todos os finais de semana. Todos os finais de semana a gente tinha turista aqui em Triunfo, né? Mesmo no período sazonal, a gente tinha esse público e a gente acredita que terá novamente, né? Porque tem muita gente que entrou em contato, né? Eu vi o post da live e tinha muita gente entrando em contato para saber se já poderia vir. Então, isso nos faz ter certeza de que Triunfo, do que o interior, ele ainda vai ser muito valioso. Especialmente, Paty, porque as pessoas vão evitar, né, aglomerações. Então, esse turismo doméstico, esse turismo com segurança, de que aquela pessoa ela está seguindo os protocolos, ela vai seguir as normas de segurança, ele vai crescer muito, né? O turismo, os grupos serão menores, mas esse turismo que aquele turismo de massa, ele vai demorar a voltar, mas a gente vai ter assim o desenvolvimento, especialmente nesses pequenos setores, né? E isso é bom. Ó, pelo Mundo Liso está mandando um beijo para a gente. Eles estavam com viagem agendada também para Triunfo. Pelo Mundo Liso. Camila, pois é. Mas, né, agora ela pode ir, viu, Mila? Agora você pode ir aí com a gente, viajando aí por teletransporte lá para Triunfo. Paty, eu queria me fale mais. fazer uma observação. Posso? Pode. É que a tua imagem fica travando um pouquinho. Eu queria mandar um beijo muito especial, um carinho, assim, muito especial. Teve um momento que eu fiquei, assim, muito aflita de estar aqui em Triunfo e, de repente, não tinha ninguém falando sobre turismo. É como se a pandemia tivesse paralisado Triunfo. E aí conversei com algumas pessoas em particular e a gente conseguiu montar um grupo. E eu queria dizer o nome dessas pessoas, destacar, porque isso ajudou a fortalecer, a trazer esperança, a trazer alento. Então eu queria mandar um beijo especial para o Complexo Baixa Verde, né? A Cachaça Triunfo, licor de cana, é uma delícia. Né, participar da produção lá, quando eles estão produzindo, é muito legal. O Forró Pé de Serra no Engenho, com degustação. Então, um beijo enorme, assim, muito obrigada pelo apoio ao Complexo Baixa Verde. Obrigada pelo apoio também a Thomas e Thalita, que eles dois são da Pousada Alpes, né? Um beijo enorme também para Jean Saulo, da Pousada Encontro das Águas. Jean se desdobra, ele coça a cabeça e vai embora, e daqui a pouco ele chega com 1001 resposta. Então, assim, estou muito agradecida pela presença deles todos. Ainda tem Adriano Pádua, ele mora em Recife, mas o coração mora aqui com a gente. André Vasconcelos, ele é uma pessoa também assim que Triunfo, a gente olha para ele e vê triunfo. E um beijo também para a dona Kátia, ela é a gerente do Sesc Triunfo aqui. E ela não mede esforços. Ela sabe que a gente vai falar sobre turismo debaixo de uma árvore, ela vai. Se for na sala da CMT, ela vai. E nesse período a gente só tem a videoconferência, ela vai junto também. Ela vai também. A gente está sempre na videoconferência falando. E aí queria mandar um beijo também para Marcela, do Casarão, Café e Bar. Tem que conhecer, viu, Paty? O Casarão é lindo, é um espaço lindo para tomar um vinho, para ouvir uma boa música, para ouvir uma poesia. E tem Felipe Mimoio. Felipe estava com Rocha no Ceará. E assim, Felipe é uma pessoa que conhece muito o turismo. E ele é de Triunfo. E por conta da pandemia, adivinha? Um bom filho a casa torna. Felipe voltou para Triunfo e está também nesse grupo. Então, eu quero agradecer muito a essas pessoas, da gente estar conseguindo conversar, da gente estar conseguindo discutir, falar sobre turismo nesse momento. E a Prefeitura também está junto com a gente, a Secretaria, na pessoa de Osaildo Ferraz, o prefeito também, né? Então, assim, graças a Deus a gente não está mais só. Por isso eu queria fazer esse registro especial, porque é muito importante para a gente. É muito importante, para todo mundo. E a gente sempre fala, quando tem alguma reunião assim, com esse grupo, a gente fala, nós não somos um grupo fechado. A gente está trazendo esperança, ânimo e planejando o que está dentro da nossa possibilidade.
Então, se tem alguém aqui de Triunfo que quer participar, conversar, vem com a gente que a gente vai receber bem também. O importante é que tem que continuar. Deixa eu te falar, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Tarará, tarará. Foi de Risolange. Risolange estudou comigo, disse que ele conhece também. Lá de Lagoa do Carro, Tapeçaria. E ela perguntou aqui em que período e se você consegue ser mais preciso. Em que período, se você conseguir ser mais precisa, em que não você percebeu que Triunfo tornou-se uma cidade turística? Em que momento você se deu conta que Triunfo é uma cidade turística? Triunfo, assim, nem vou falar de idade, vou falar de Triunfo. Quando eu era criança, a gente não percebia muito a presença de turistas aqui em Triunfo. Mas a gente tinha aqui um empresário que ele era muito sonhador. Era uma pessoa que, inclusive, deu vida ao Complexo Baixa Verde, o senhor Pedro Júnior. Então, na década de 80, ele conseguiu construir a primeira pousada, que é a Pousada Baixa Verde, aqui em Triunfo. Né? E as pessoas ficavam achando que o seu Pedro era louco. Turista aqui em Triunfo, que é longe de Recife, que é longe de tudo. Como é que vai chegar turista aqui? Esse homem é louco, vai investir dinheiro e vai falir e vai perder. E muito pelo contrário. Na década de 80, no início da década de 80, ele conseguiu construir, né, essa pousada. E aí vem a administração pública no momento posterior e dá as mãos com ele. E o turismo começa muito lentamente na década de 80. E eu achava assim, como ela fez a pergunta para mim, né? Então eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu achava que o turista era ruim, que quem vinha para aqui, para Triunfo, só quem ganhava era o turista, ou aquelas pessoas que tinham empresas, na verdade, né? Hotéis e restaurantes grandes, que tinham muito dinheiro, e que o que era que isso colaborava e contribuía para a minha vida. Né? Então, eu fui estudar Direito, eu sou advogada, e comecei a advogar. E depois, eu comecei a trabalhar como condutora local de turismo, aqui em Triunfo. E comecei a perceber, Paty, que as pessoas vinham para Triunfo, que o condutor ganhava pouquíssimo, que ainda estava sendo bom só para o turista, né? Mas aí eu comecei a fazer esse trabalho mais intenso, de agregar valor. Né? Então, foi quando eu realmente percebi, não, que Triunfo tem muita gente, Triunfo recebe um grande número de turistas, e já aí na década de 90 já tinha um número grande, e aí depois de 2000, 2013, quando eu comecei a trabalhar efetivamente com o turismo, foi que eu comecei a perceber o quão bom para a comunidade seria. Né? Então, desde 2012 a 2013, que eu consigo sentir e perceber essa presença em massa assim, de turista aqui na cidade. Muito bem, daí em diante, só trabalhando, só arregaçando as mangas e recebendo gente, né? E aí só paixão, depois que eu me redescobri, né, a cidade com um novo olhar. Né, com um novo olhar. E aí volta para aquela questão das comunidades, né? Que a gente consegue dizer para as pessoas, não, a comunidade está em primeiro lugar. A comunidade está em primeiro lugar. Mas o turista tem um papel fundamental, importantíssimo, porque senão a gente não desenvolve. Né? Então, hoje a gente tem aí grandes parcerias, grandes nomes, né? E a gente consegue caminhar, e isso é maravilhoso. Tá travando um pouquinho teu áudio e tua imagem. Tá travando só um pouquinho. E deixa eu te perguntar, por que Triunfo é o oásis do sertão? Então, exatamente por isso. Porque a Triunfo está no alto de uma serra, né? Existe até uma teoria no senso comum. Muita gente chega aqui e diz, Elis, jure para mim que Triunfo nunca foi um sertão.
no topo. E tem o Lago João Barbosa, né? Que o teleférico sobrevoa esse lago. E aí as pessoas dizem assim, jura pra mim que isso aqui é um vulcão e que esse lago não era o coração do vulcão. Mas isso são teorias do senso comum. Não existe nada cientificamente comprovado, nem cogitado, estudado. Mas assim, Triunfo, como está no alto, é frio, é verde, tem cachoeiras. E aqui ao redor, Paty, a gente tem aquele sertão que eu amo, de caatinga, de cactos, do marrom. E aí Triunfo se destaca, né? Por isso que ficou Oásis no Sertão. Né? Dizem que aqui já foi mar, né? E que a gente tá virando, que vai virar deserto. Né? Outras pessoas dizem, um professor, que ele é geólogo, ele disse para mim que um dia Triunfo vai ser igual a região da mata, né? Planície. Eu disse, meu Deus, vai acabar com minhas serras. E aí ele disse, calma, Alice. Seus netos, bisnetos, tataranetos, eles vão subir e descer muitas serras, vão aproveitar muito verde. Então, como Triunfo tem esse verde, região, Oásis no sertão. Muito bem, muito bem. O lago, ele tem alguma ligação com essa questão do oásis também, não? Não, o lago ele existe aqui na nossa cidade desde o princípio da história, desde o início, quando era só um riacho, né, e com a população dos índios cariris, a comunidade morava lá, e eles foram alargando, né, e aí ele se tornou esse lago que é maravilhoso, que é um destaque, assim, a gente caminha, viaja 400 quilômetros e vê muita característica do sertão e de repente começa a subir, aí vai vendo verde, muito verde. E quando a gente chega aqui no centro da cidade, aquela imagem, o lago, né? E o lago guarda uma história misteriosa, né? A lenda da serpente, do açude. No Mas carnaval, nós para Triunfo, né? no carnaval desse ano, em dezembro desse ano, nós colocamos a serpente dentro do lago, viu? Tem que ter muito cuidado com essas lendas aqui em Triunfo. E qual é a melhor época para ir para Triunfo? Acabei de ver aqui se existe festival de inverno em Triunfo. Isso. Então, assim, como a gente tem essa característica do frio, o festival de inverno existe, né, aqui em Triunfo. Nós tínhamos uma festa dos estudantes, era uma festa pequena. No princípio, os estudantes de Recife vinham nas férias de julho, faziam uma festa para eles brincarem na praça. Então, era uma festa, na verdade, era uma confraternização. Só que foi crescendo. Triunfo já participou do calendário, né, do governo do estado. E hoje a gente tem a festa dos estudantes. Né? E aí ela acontece na última semana de julho. Então, um período que é muito agradável para quem gosta de frio. Um período agradável para quem gosta de frio. Pode ser já desde o São João até o final do Motofest. Né? São João em junho, Festa dos Estudantes em julho e Motofest em setembro. Ainda é frio, ainda é muito frio. É mesmo, setembro? E é frio. É muito frio ainda, Paty. E assim, dezembro a gente tem a festa da padroeira. A nossa padroeira é Nossa Senhora das Dores. Mas exatamente por essa questão das famílias virem visitar os parentes aqui em dezembro, por conta do Natal, virem passar Natal e Réveillon, a festa da padroeira foi transferida de setembro para dezembro. Então, dezembro é uma festa que é um período que tem uma festa assim maravilhosa. Né? Quando o SESC foi instalado aqui em Triunfo, ele abre uma parceria do Natal Triunfo. Então, hoje, quem quer vir para o Natal em Triunfo é maravilhoso. E eu acredito e eu espero muito, Paty, né, que nossas forças, que em dezembro, Natal Triunfo, a gente consiga ter alguma pequena aglomeraçãozinha já para a gente confraternizar na cidade, ainda que sejam só os triunfenses.
Então, junho, julho, setembro, dezembro, janeiro para quem quer passar férias e não posso nem dizer que é melhor do que o de Recife, né? O carnaval. O carnaval. Mas olha, Eu posso. carnaval. Na verdade, assim, o carnaval de Pernambuco, ele em si, se você tiver Recife é bom, Olinda é bom, Triunfo. Então, assim, cada qual tem sua particularidade, né? Cada qual tem a sua cultura, é como você falou do careta. Então, aqui a gente é mais frevo, é mais coisa de rua, é mais, né, o vucu-vucu mesmo. Mas aí tem a tradição de quê? Do careta, né? Aí já é outro tipo de festa. Não é igual ao de Recife. Então, você vê essa diferença de Recife, você vê em Bezerros, você vê em Triunfo. Não é a mesma coisa, é tudo, cada qual com sua particularidade. Então, não é questão nem de ser melhor, né? Melhor. Olha a Exatamente. colaboração e não a competitividade, né, Paty? Não é competitividade, exatamente, exatamente. Isso. É como eu tenho visto, assim, é a questão da rede que a gente fala do entrelaçar, né? Então, frevo, ele combina com outros ritmos, assim como papangu de bezerros, com caretas, e assim vai. E assim vai toda essa mistura que, juntando, é uma rede que a gente pode chamar de Pernambuco, né? Isso. Paty. E assim, o nosso carnaval, ele é carnaval de rua também. Eu costumo trabalhar em todas as festas do ano, mas carnaval eu tiro férias. Vamos embora, subir e descer a ladeira dançando frevo, de careta, né? E vamos embora, que a gente tem uma orquestra centenária aqui em Triunfo, né? Isaías Lima, os meninos são maravilhosos, eles não descansam, é um bloco atrás do outro, subindo e descendo ladeira, os meninos não descansam. Então, o nosso carnaval é muito bom. Ô, Paty, eu esqueci de falar que em agosto, sempre quando termina o festival de inverno, né, em agosto a gente tem o festival de cinema. Então, eu já tinha esquecido. E a gente tem também em julho, Jean que me lembrou, Jean Saulo, valeu, Jean. O festival de jazz. A gente tem um festival de jazz agora no nosso calendário, que é julho também. E logo assim, na primeira semana de agosto, a gente tem o festival de cinema. Então, um festival que cresceu muito, tomou uma proporção muito grande e a cidade ganha muito com esse festival. Quer falar, né, Paty? Não, é só porque o tempo da gente tá acabando já tá quase Não estourando, aí acredito. pra não cair do Eu não nada. declamei uma poesia. Pronto, era. Como tava esperando, eu digo, tem a hora da poesia. Porque teve gente que pediu poesia. Então, eu vou declamar hoje. A gente fez uma canção para o aniversário de 114 anos de Triunfo, né? Foi em 2018. Então, eu vou declamar a poesia, porque eu estou de luva hoje, Paty. Muito embora o companheiro esteja aqui, ó. Né? Sempre comigo. Então, eu vou declamar a poesia, um trechinho. Aniversário da nossa cidade é 13 de junho. Então, daqui a pouco, a gente vai ter aí aniversário da emancipação política de Triunfo, né? E a gente espera, dentro das nossas possibilidades, comemorar em grande estilo o aniversário dessa terra linda, dessa terra maravilhosa. Então, eu vou declamar um pouquinho, só que antes de declamar, quero mandar um alô para Fabinho Guita, que ele é meu parceiro, né? Só quer ser, pá, tocando violão melhor do que eu, mas tudo bem. Fabinho, um beijão, obrigada por sua presença. E tem uma pessoa aí de Recife que me acolhe quando eu preciso ir, né, para Recife e não consigo levar o violão. Então, tem órgãos, e órgãos ele é maravilhoso, e a gente espera que a gente consiga fazer uma troca ainda de experiência com ele, né? Com o Iorgos e com o Fabinho. Então vamos lá para a poesia. Temos 2 minutinhos só. Quantos? 2. Meu Deus!
Recanto da rapadura, adocicando as ladeiras, cenário de cachoeiras dizendo adeus à secura, oásis onde a cultura não sai da ordem do dia, musical alegre, fria e encantando a região, triunfo é meu torrão em verso, canto e poesia. Em triunfo eu sou feliz, tem cinema, tem careta, o povo e suas facetas e o clima que eu sempre quis, para poder dormir feliz e acordar todo dia, contemplando a serrania que me alegra a visão, triunfo é meu torrão com verso, canto e poesia. Tem o pico do papagaio, engenhos, sabores, não tem como comparar. O seu clima é raridade carregando a ventania, e eu sei que o turista aprecia de inverno a verão, triunfo meu torrão com verso, canto e poesia. Casario, praça, história, pode ter no mundo inteiro, mas eu tenho no terreiro bem aqui, na minha terra. Quando eu olho minha serra e eu vejo a neblina fria, e o pôr do sol, minha alegria, vem esquentar o meu sertão, triunfo meu torrão em verso, canto e poesia. Triunfo é terra bela, é terra de muita paz, e eu sou feliz demais, porque eu sou filha dela. Triunfo hoje revela um reino só de magia, e o verso que é que se cria, não se cria no outro chão, triunfo é meu torrão, com verso, canto e poesia. Coisa linda! Gente, se cair, eu vou tentar fazer. Ei, se cair, eu vou tentar fazer outra. Porque depois de um negócio desse, a pessoa quer passar a tarde toda conversando. E eu achei que a gente tinha bem pouquinho assunto para uma hora tão grande. Pois é, 20 segundos para a gente terminar. Muito obrigada, Okay. meu amor. Um beijo, gente. Obrigada pela presença de todo mundo. E em breve a gente vai colocar lá no YouTube, tá bom? Um beijo, Okay. Obrigada, viu? Fique com Um Deus. beijo enorme para todos. Beijo, Pati. Obrigada. Tchau. Tchau. Recanto da rapadura, adocicando as ladeiras, cenário de cachoeiras, dizendo adeus à secura, oásis onde a cultura não sai da ordem do dia, musical alegre e fria, encantando a região, triunfo é meu torrão, em verso, canto e poesia. Em triunfo eu sou feliz, tem cinema e caretas, o povo e suas facetas, o clima que eu sempre quis, pra poder dormir feliz, acordar a cada dia, contemplando a serrania que me alegra a visão. Triunfo meu torrão, em verso, canto e poesia. Tem o pico do papagaio, engenhos e licores, não há como comparar beleza, arte e sabores. O seu clima é raridade, carregando a ventania, e o turista aprecia de inverno a verão. Triunfo meu torrão, em verso, canto e poesia. Casario, praça, história, pode ter no mundo inteiro, mas eu tenho no terreiro bem aqui na minha serra. Quando eu olho minha terra e vejo a neblina fria, pôr do sol minha alegria, vem esquentar o meu sertão. Triunfo meu torrão, em verso, canto e poesia. Triunfo é terra bela, é terra de muita paz, e eu sou feliz demais, porque eu sou filha dela. Triunfo hoje revela um reino só de magia, e o verso que aqui se cria, não se cria no outro chão. Triunfo meu torrão, em verso, canto e poesia. Triunfo meu torrão, em verso, canto e poesia. Triunfo meu torrão, em verso, canto e poesia.